Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello e eu sou Carlos Camargo. Hoje nós vamos continuar falando do Estatuto do Desarmamento. Nós começamos a falar sobre isso semana passada, mas o horário já estava esgotando, então eu havia dito que no próximo programa iríamos continuar. O Estatuto do Desarmamento, para começar, já está errado esse título, Estatuto do Desarmamento. Melhor seria Estatuto das Armas ou Estatuto do Armamento. Ele é da Lei 10.826 de 2003. Então, se você quiser dar uma olhada aí no seu celular, no seu computador, vá no Google e digite lá, Lei Federal 10.826/2003. O que vem a ser um estatuto, numa maneira assim simples e ampla, na área jurídica? Ele é uma lei. E o que é uma lei? É uma regra, é uma norma. Então, dentro de uma convivência em sociedade, dentro de uma sociedade juridicamente organizada, necessitam-se de leis, que são regras e que são normas de ações e condutas. E quem que faz essas leis? No sistema democrático como no qual nós vivemos, uma república democrática, as leis são feitas em 3 âmbitos: no município, no estado e na federação. No município, pelos legisladores municipais, que são os vereadores. Então, eles vão fazer leis, regras, normas que diz respeito à cidade. Por sua vez, os deputados estaduais, nas assembleias legislativas, vão fazer as leis que dizem respeito aos seus respectivos estados. Leis, regras e normas que regem o conviver, o viver de uma sociedade. E as leis federais, que são feitas, elaboradas, votadas pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é dividido em 2 partes. A primeira é a Câmara dos Deputados. O segundo é o Senado. Então, eles juntos chamam Congresso Nacional. Congregar, reunir essas 2 casas legislativas que fazem leis, regras, normas que disciplinam a conduta, a convivência em sociedade. No âmbito federal, essa lei, qualquer lei após aprovada, ela vai ao executivo, ao chefe do executivo, que é o presidente da República, que vai estudá-la, vai olhar. Ele pode concordar com aquilo tudo que está ali na lei, com suas várias divisões. Uma lei trata de um assunto. Para não ficar muito grande, ela é dividida em partes, uma determinada lei sobre um determinado assunto. Quando ela é dividida em partes, chama-se artigos. Lei tal, artigo 1º. Lei tal, artigo 1º, artigo 2º. Se dentro do artigo ainda há necessidade de mais uma divisão dentro do próprio artigo,
chama-se parágrafo. Então temos uma lei que tem artigos, que tem parágrafos. Dependendo do tamanho da lei, do que ela vai abranger, ela vai ter muitos artigos e muitos parágrafos dentro desses artigos. E eu estava falando que a lei federal, então, depois de aprovada no Congresso, ela vai para a chamada sanção do presidente da República, que é o chefe do Executivo. Ele vai analisar, logicamente, com sua assessoria jurídica, e se ele concordar em todo no que foi votado e aprovado lá na Câmara, no Senado, no Congresso, ele vai então sancionar no todo e vai haver a promulgação, ou seja, a publicação depois da lei, e ela passa a vigorar após a publicidade, após a publicação, após ser levada ao conhecimento da população. Geralmente ela pode começar a valer imediatamente, ou ela terá um prazo para começar a valer. Esse prazo, na maioria das vezes, 30 dias. Esta lei entrará em vigor 30 dias após a sua publicação, ou 60 dias. Então existe um prazo. Esse prazo já é para isso mesmo. É que é para que possa se dar publicidade, as pessoas tomem conhecimento e já procurem se adequar a esta nova regra, a esta nova disciplina da regra federal. Mas pode ser que o presidente da República, o chefe do Executivo, não concorde com esta lei que foi votada no Congresso. Ele pode não concordar em tudo, ou ele pode não concordar em algumas partes, em alguns artigos desta lei, partes, que são os artigos. Aí ele vai vetar. Então, como eu disse, ele pode vetar tudo ou pode vetar algumas partes, alguns artigos. Após isso, volta para a casa que fez a votação, o Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional tem um tempo para analisar se aquele veto, se aquele não concordo, não vou promulgar, não vou sancionar, melhor dizendo, do presidente, está correto, se eles concordam com aquilo. Se eles concordarem, eles mantêm o veto. E a lei, então, volta, ela começa a valer sem aquela parte que foi vetada. Mas pode ser que os deputados, senadores, não concordem com aquilo que o chefe do Executivo vetou, negou, não concordou. Então eles podem derrubar o veto. Ou seja, isso aí que você vetou, nós não concordamos. Volta da forma anterior como nós fizemos. Derruba o veto. E ela então passa a entrar. Ela volta e vai ser publicada, promulgada e entrará em vigor da forma como a Casa Legislativa Federal, a Câmara, o Senado, o Congresso, fez na sua forma original. Então é por isso que a gente vê falar aí no dia a dia, o presidente vetou, mas vetou o quê? Vetou uma parte da lei que os deputados aprovaram. Alguns motivos levaram a ele a vetar. Por isso que ele tem uma assessoria da parte econômica, da parte jurídica,
que dizem a ele, ó, isso aí não está certo, isso aí não está correto, isso aí não está de acordo com a visão, comportamento político do nosso governo. É melhor vetar isso, aquilo outro dessa lei. E ele veta. O Congresso pode concordar, fala, não, de fato ele estava com a razão. Então vamos aceitar esse veto, a lei vai ser sancionada, promulgada e publicada no Diário Oficial da União, que é um jornal. Hoje é eletrônico, antes ele era físico. Hoje, por ser eletrônico, é mais rápido ainda para a publicidade chegar ao conhecimento de todo o cidadão brasileiro. Se você quiser acompanhar isso tudo que eu estou falando, que aqui tem que ser bem resumido por causa do nosso tempo, veja lá no Google, Diário Oficial da União. Todo dia sai. E sai as edições extras também, quando algum assunto de interesse rápido tem a necessidade de ser publicado. Então, esse é o trâmite das leis. E voltando aqui embaixo, no legislador municipal, quando eles fazem as leis que dizem respeito ao município, tem uma comissão que vai dentro da Câmara que vai analisar se aquela lei não está ferindo nenhum dos artigos da Constituição brasileira, da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é a lei maior do Brasil, é a regra maior do Brasil. Ela é a lei mãe, é chamada de Magna Carta, a Carta Grande. Tudo não pode ferir algum artigo, algum assunto que está dentro daquela chamada Constituição Federal. Então, quando uma lei vai ser colocada em votação, tanto no município, quanto na Assembleia Legislativa do Estado, quanto lá em Brasília, na lei federal, no caso do Congresso, antes de ir à votação, ela passa por uma comissão de Justiça e de Constituição. Eles vão olhar, olha, essa lei aqui, essa nova regra, essa nova conduta que estão querendo aqui passar ao povo brasileiro, ela não está correta porque está ferindo em alguma coisa a Constituição Federal. Não está de acordo, está indo ao desencontro de alguma parte. Então ela será barrada, chamada de inconstitucional, por isso que não vai à votação. E tem outras até que conseguem passar. Passa pelo presidente da República, ela entra ela é publicada e entra em vigor, começa a valer. E alguém pode alegar ao Supremo Tribunal Federal, aí sim é função dele, aí sim é função do Supremo, guardião, defensor da Constituição Federal. Ó Supremo, essa lei tal aqui está em desacordo com a Constituição. Ela está ferindo a Constituição. Então, o que estamos arguindo a inconstitucionalidade desta lei. Ela é inconstitucional, ou seja, não é constitucional. Bom, eu estou falando tudo isso aí para a gente chegar no tal do estatuto. Estatuto é uma lei sobre um determinado assunto. Então, quando esse assunto é grande, esta lei vai ter muitas partes, ou seja, vai ter muitos artigos e muitos parágrafos, que são outras pequenas partes dos artigos. Então, isso vem a receber o nome de estatuto. Tem estatuto para toda parte, um clube esportivo, uma associação esportiva tem estatuto. Um time de futebol tem estatuto.
São regras que regem lá dentro. E uma lei federal, no caso do desarmamento, armamento que eu citei, essa lei 10.826 de 2003, ela é muito grande. Então ela foi obrigada a dividir em assuntos, em setores, em artigos. E subdividida ainda em parágrafos. Esta lei diz respeito somente à parte de armas, armamento. Quem propôs essa lei? Essa lei já começou já havia um interesse do governo já lá por volta de 1999, 2000, 2001, de desarmar a população, tirar a arma de fogo da população civil, alegando que os índices de criminalidade estavam altos devido que o motivo de existirem muitas e muitas e muitas armas de fogo nas mãos dos civis, das pessoas comuns. Então, baseado que o índice de criminalidade estava crescente, muitos homicídios, roubos à mão armada, devido a isso. Então, temos que desarmar a população. Em 1999 já começou essa corrida e o senador Gerson Camata, do Espírito Santo, foi o autor da lei que recebeu o número de 10.826, que propôs esse desarmamento da população. Mas como é que vai desarmar? Então lá na lei está explicando tudo como é que se faz para desarmar. E aquilo ficou em tramitação. Põe mais isso, tira aquilo, põe mais aquilo outro, tira mais aquilo outro. A lei ficou correndo dentro da casa. Um deputado vinha, não, é melhor pôr isso, não, é melhor tirar aquilo. Eu sei que em 2003, o então presidente da República, o Lula, sancionou, concordou, não vetou, concordou com essa lei que foi votada na Câmara, no Senado, no Congresso, foi aprovada, enviada ao Executivo, chefe do Executivo, então, o Lula, que sancionou, aprovou, promulgou e houve a publicidade e ela entrou em vigor em 2003 e deram o nome de Estatuto do Desarmamento, que eu disse no início, não concordo com esse título, porque ele não visa somente desarmar a população. Ele impõe regras para aqueles outros que têm direito a ter uma arma em casa, na sua empresa, ou de portar a arma em trânsito, no seu carro. Daqui a pouco a gente continua, nós vamos para um breve intervalo. A primeira vez que eu entrei aqui, eu fiquei deslumbrada com a beleza do prédio, a tecnologia, a educação dos funcionários. Aqui é tudo muito diferente de qualquer outra clínica que a gente vai. Ver como você vai ficar, como que vai ser o seu tratamento, além de te deixar muito entusiasmada, a gente fica esperançosa, fica satisfeito.
Ok, estamos de volta. Estava falando aí do Estatuto do Desarmamento, ou Estatuto do Armamento, ou de armas, como eu prefiro. E ele visa, principalmente, a desarmar mesmo toda a população civil. Aí houve uma época da chamada entrega espontânea de arma. Toda pessoa que tivesse uma arma em sua residência, em sua propriedade rural, no seu local de trabalho, poderia e deveria, melhor dizendo, entregar a arma num determinado prazo para a Polícia Federal. Em todo o Brasil houve um recolhimento enorme, gigantesco, de armas de fogo, de todos os calibres. A grande maioria de calibre pequeno. Revólveres, espingardas. E as pessoas que assim fizessem, ou fizeram, receberiam lá uma quantia, uma certa indenização. Então, na realidade, o pouco do brasileiro que estava armado foi desarmado completamente. Completamente. Por ironia do destino, o político Gerson Camata, político federal, que foi o autor desta lei, do estatuto, agora, há poucos anos, em 2018, ele foi vítima de homicídio, veio a falecer vítima de disparo de arma de fogo de um ex-assessor seu, conhecido de longa data, que num ato de tocaia, já estava tudo programado, pré-ordenado, escondido atrás de uma banca de jornal, lá na cidade do Espírito Santo, Vitória. Quando o político passava, ele atirou. O tiro pegou no pescoço e foi mortal. Então, como eu disse, por ironia do destino, esse autor da lei veio a falecer vítima de um disparo de arma de fogo feita por um assessor seu, conhecido, como eu disse, de muito tempo, pessoa que trabalhou com ele. E havia um entrevero, havia uma briga entre os dois, que ficaram inimigos por causa de desavenças em relação a dinheiro. O Camata processou o assessor e ele então foi se vingar. Então não eram pessoas estranhas um ao outro. Não foi um assalto à mão armada. Não foi uma bala perdida. Foi um homicídio planejado. A vítima e o autor tinham relacionamento, ou tiveram, pelo menos. Bom, na própria lei, dizia lá que em 2005 deveria haver uma consulta popular. Porque qual que era o objetivo desse estatuto? Desarmar a população e proibir todo tipo de comércio de arma de fogo no Brasil. Fechar completamente. Bom, isso aí fere a Constituição Federal. Como eu disse aqui, é inconstitucional, porque é claro na Constituição que todo cidadão tem direito à sua defesa. Defesa de sua pessoa, da sua propriedade, da sua família. E o Código Penal diz lá no artigo da excludente de criminalidade, exclui o crime quando ele é praticado em legítima defesa. Então, eles fizeram o seguinte: para
desarmar 100% e proibir o comércio, vamos fazer um plebiscito, uma consulta popular, como se fosse uma eleição. O pessoal vai lá na urna e põe a cédula lá. Isso, num país do tamanho do Brasil, gera uma despesa violentíssima. Eu acho que um país pobre feito o Brasil não se pode dar ao luxo de gastar um dinheiro desta forma, porque mobiliza, é como se fosse uma eleição federal. O que aconteceu? Fizeram o plebiscito em 2005. Muitos dos telespectadores aí que está me assistindo lembra disso, foi lá. Aí fizeram, o plebiscito era uma consulta. Plebiscito é consulta. O que diz a consulta? Você tem que responder uma pergunta, sim ou não? O comércio de arma de fogo deve ser proibido no Brasil? O comércio deve ser proibido? 64% colocaram lá. Não. Ou seja, o comércio não deve ser proibido. Mantenha-se o comércio de armas de fogo, com regras para se comprar, para se vender. O que os desarmamentistas, aqueles adeptos, achando que desarmar a população civil, ordeira, aproveitou essa jogada dessa pergunta aqui que é capciosa, ou seja, ela induz um outro tipo de pensamento? O brasileiro disse não às armas. E ficou isso. O brasileiro disse não às armas e o brasileiro disse não às armas. Mentira! Como diz hoje, fake news. O brasileiro disse sim às armas. O brasileiro disse não à proibição do comércio. Não se deve proibir o comércio. Sim, deve ter o comércio. Aí vem as regras para se obter uma arma de fogo. Nós tivemos aqui, por esses dias, o Brasil inteiro tomou conhecimento de novos decretos de autoria do Executivo Federal, da Presidência da República, com alguns decretos flexibilizando, amaciando alguns artigos, algumas normas que estão nesse estatuto. Porque o estatuto, numa forma inteira, ele necessita de algumas providências que são chamadas de regulamentação. Está lá no artigo escrito alguma coisa, mas como é que isso aí vai ser colocado em prática? Como é que vai existir? Como é que vai acontecer isso aí? Precisa do chamado regulamentação. Essa regulamentação é feita por decreto. Se é uma lei federal, por decreto federal. Então veio o presidente, e agora com esses novos decretos, ele flexibilizou. Ele deu maior amplitude, facilidade. Principalmente, é uma matéria extensa, que eu acho que não cabe aqui a gente ficar falando, gastar um programa, porque nesse já não vai dar tempo mesmo. A gente já não vai gastar um programa para falar isso, porque elas dizem respeito mais aos clubes de tiro, aos chamados CACs, que são os colecionadores, são os caçadores, são os atiradores, tudo credenciado, regularizado conforme a lei, junto ao Exército Brasileiro. Então é o Exército que toma conta dessa parte aí. Clube de tiro, caçador, colecionador de arma, atirador de clube de tiro. Então flexibilizou no sentido de comprar arma, de portar arma, de ter mais munição, de ter mais arma, de pessoas que vão lá para atirar, pode ser com arma do clube, pode ser com arma de algum outro integrante do clube. Dessa parte. Agora, tem a posse e tem o porte. São duas coisas distintas. Então a gente vê falar muito por aí, escuta
umas bobagens. Ah, o presidente está querendo armar a população. Mentira, porque o estatuto ele é restritivo. A arma de fogo não é para quem quer. A arma de fogo é para quem pode. Existem muitas regras para se comprar uma arma de fogo para ter em casa, na residência, na empresa, no comércio, na fazenda. Existem outras regras muito mais duras ainda para se ter o porte, que é pegar esta arma e poder transitar com ela, no carro, no corpo. São regras rigorosíssimas, praticamente até proibitivas. Muito trabalho, tem que se provar muitas coisas. Então, é mentira quando se fala que o presidente está querendo armar a população. Ele está querendo dizer que no estatuto, desse estatuto, continua valendo a parte da compra de arma de fogo para a posse, ter com ela, como eu disse, na residência, e para o porte. São regras distintas que não ficam baratas, ficam caras, gasta-se bem. E uma arma de fogo, para ser comprada numa loja credenciada, também não é barato. Eu vou pedir para o Lucas aí colocar a doutora Luciana, que a gente costumeiramente aí, a gente coloca a doutora Luciana, que faz aí uma apresentação em casamentos. Se você tiver interesse, ligue no 99967-6276, 99967-6276, ok? Então, para encerrar, eu quero deixar bem frisado aqui que não existe essa falácia, essa mentira de que, agora todo mundo vai poder ter arma de fogo. A impressão que se tem é que vai poder comprar pela internet, vai chegar pelo correio, pelo Sedex, por uma outra empresa que entrega em casa. Me manda não sei quantas aí. Impossível. Ilegal. Não existe condições. As regras estão no Estatuto do Desarmamento, ou Estatuto de Armas, como eu disse, e são duríssimas, rigorosíssimas. Não é para quem quer, é para quem pode. Depois a gente volta a falar mais sobre isso. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, e até a próxima, se Deus quiser.